Boa tarde, pessoal. Então, me chamo Isaías Alves e aqui eu represento a Ideas for Web, agência de marketing digital que construímos em Portugal já há 3 anos. Eu vou falar aqui hoje sobre o negócio do século XXI. Algumas coisas que eu vou falar foram extraídas de um livro com o mesmo título, que foi escrito pelo Robert Kiyosaki. Se vocês não lembrarem do nome, talvez lembre de outro livro famoso dele, que é O Pai Rico, Pai Pobre. Acho que muita gente aqui já leu. E ele tem um livro chamado O Negócio do Século XXI, entre outros. E vou contar um pouquinho da minha história para a gente se situar nessa apresentação. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, nordeste do Brasil. E lá pelos meus 17 ou 18 anos de idade, eu estudando, meu pai dizia assim, a vida começa depois que você passar pelo exército. Depois do exército é que as coisas vão ficar sérias. E quando eu completei 18 anos, eu comecei a pensar o que é que eu ia fazer, né? Eu pensei, eu não venho de família rica, eu estudava na minha região as pessoas que tinham muito dinheiro e todos eles eram de empresas tradicionais como construtoras ou empresas de automóveis ou postos de gasolina ou supermercados, e como eu não tinha essa herança financeira, eu vou ter que fazer alguma coisa por mim aqui para mudar essa situação. Pensei, nessa altura eu já conhecia minha esposa Mônica, e eu digo, Mônica, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, vida interior. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para que a gente consiga mudar a nossa história. E estudando publicidade, eu tinha vontade de montar uma agência de publicidade, me espelhava em algumas pessoas que eu conhecia lá, que já tinham agências de publicidade, e percebi que antes de terminar o curso na universidade, meus amigos, donos de publicidade lá de uma pessoa, já estavam recebendo bem menos os FIIs mensais que ele recebeu de algumas empresas. Por exemplo, eu conhecia uma empresa lá que recebia de apenas um cliente que era em comum da gente, ele recebia mais ou menos 35 mil reais por mês daquela empresa. E antes de terminar o curso, ele já estava recebendo 5. Aí as coisas estão ficando difíceis, o negócio está meio complicado. Mesmo assim, abri a agência de publicidade, trabalhei alguns anos, poucos anos, 2 anos, e em 2009 a gente mudou para tecnologia, porque eu vi que o cenário estava mudando muito rápido, que o negócio do século XXI não era mais aquele tradicional que eu conhecia, e a gente mudou para tecnologia. Contratei os funcionários, montei a agência, alguns deles até estudaram comigo na faculdade e começaram a trabalhar com a gente ali em 2009, começamos com tecnologia. Então, isso é mais ou menos o que aconteceu na nossa história. Apertei para baixo aqui, mas não foi, Márcia. Apertar novamente. Agora sim. Eu acho que ficou pior as imagens ali, mas... Foi, mas... Então, falando... Agora, durante a apresentação, a gente não precisa ver Em se falando de mudanças, e tem acontecido muitas mudanças, desde a minha década de 80 para cá, a gente tem visto muitas coisas acontecendo e no ritmo acelerado. O mundo mudou e mudará cada vez mais e em alta velocidade. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, em 1947, aliás, exatamente, em 1947, mais ou menos 74 anos atrás, foi inventada a primeira TV. Nessa altura, Silvio Santos já tinha 17 anos, que ele nasceu em 1930. E ele viu aquilo acontecendo, ele soube muito bem aproveitar isso, né? Ele está vivo aí para contar a história, e ele tirou muito proveito disso, se tornou uma pessoa multimilionária por causa da TV. Já o primeiro iPhone, que já é mais da minha geração, já estava grandinho quando isso aconteceu, em 2007, já faz mais ou menos 14 ou 15 anos, que foi inventado por Steve Jobs, o iPhone. E algumas pessoas, vale ressaltar que o iPhone foi criado por uma necessidade e também os aplicativos que eu vou falar aqui também foram criados baseados em necessidades, como, por exemplo, o Airbnb, como, por exemplo, o Uber, que também foi em 2009, são coisas muito recentes, são coisas que foram criadas agora bem pertinho da gente. Deixa eu ver se estou apertando aqui, mas... Não, quando ela clica, pronto. Deixa eu ver. Pronto, então agora está funcionando novamente. Só que, pronto. No próximo slide, o que é que eu destaquei aqui? A internet também foi criada por causa de uma necessidade. Na verdade, ela foi criada para resolver um problema de comunicação durante a Guerra Fria. Depois vocês pesquisarem no Google, aí vocês vão saber dessa história mais profundamente, eu não vou me demorar nela.
mas tinha um problema e eles queriam resolver. Pensaram mais ou menos assim, se os russos jogaram a bomba nessa antena aqui e destruir, a gente vai ficar sem comunicação. A gente vai ter que inventar outro caminho para que a gente consiga se comunicar se isso acontecer. E a internet surgiu mais ou menos nesse inteirinho. Com o advento da internet, Steve Jobs já agora recentemente pensou, fora da caixa, como todo mundo diz, e se os celulares não tivessem teclas? Olhou para um celular assim na mão, né? Um telemóvel, como se diz aqui, e disse, e se os celulares não tivessem teclados? E se os celulares não somente servissem para fazer ligação, mas fizessem algo mais, como várias outras coisas, como, por exemplo, acumular música, armazenar músicas nele. Ele pensou dessa forma e criou o iPhone. Já alguém do Uber pensou, e se todo carro fosse um táxi? Já alguém de lá, fundador do Airbnb, pensou, e se toda casa fosse um hotel? Tudo isso aqui que aconteceu, e esses aplicativos que eu estou falando, vocês conhecem todos eles, acredito que todo mundo conhece esses aplicativos, sabem do sucesso que eles causam no mundo, e principalmente para os seus fundadores, e isso só foi possível acontecer por causa da internet. Sem internet isso aqui não existiria. Sem internet a gente estava preso ainda ao mercado tradicional, à forma tradicional de enriquecer. Com a tecnologia, quando vem da internet, a gente percebe que existem várias histórias de meninos. Vou contar uma história agora recente. Um menino dos Estados Unidos, o pai dele queria que eles formassem direito de todo jeito, porque o pai dele era advogado e queria que ele estudasse. Ele não gostava muito da área. E era meio que obrigado a estudar direito e tudo. Ele pegou um manual lá sobre multas de trânsito relacionado ao direito, estudou tudo aquilo, criou um aplicativo na plataforma gratuita, baseado naquelas leis de trânsito, e ele conseguiu retirar $500 milhão de multas que foram aplicadas. Tipo assim, fui multado porque eu estava no recomendo parado na contramão. Aí lá no aplicativo, quem recebeu a multa por infração, pesquisava e dizia, não, qual era o horário? A partir das 19, não, 19 não muda. Então, o aplicativo fez com que fossem revertidas sentenças de mais ou menos $500 milhão. Aí ele recebeu um prêmio, foi chamado de trabalhar numa empresa grande, e essa história também está na internet. E continuou estudando direito ali, porque o pai dele queria, mas aplicou na tecnologia e não foi ser advogado como o pai dele queria que ele fosse. Então, esses 3 exemplos só foram possíveis acontecer por causa da internet, por causa da tecnologia. No século XXI, a internet é o negócio do século XXI. Com a internet, a gente consegue pegar aquele menino, como eu falei, menino, rapaz latino-americano, sendo no banco, vida interior, e fazer com que ele mude a vida dele, sem precisar recorrer ao mercado tradicional. Por exemplo, se eu quisesse ser rico como, sei lá, como o Marcelo aqui, eu teria que ser construtor de uma construtora grande, construir vários prédios em vários lugares, e daqui, quando eu chegasse mais ou menos a idade dele, ou mais um pouco, aos 60 e tal anos, agora eu vou dar uma descansada que eu realmente construí um patrimônio. E os meus conterrâneos lá não conseguem com 60 anos não, mas com 70 para lá, eles conseguem isso. Eu não queria esperar esse tempo todo, e me inspirei na internet para conseguir outros caminhos, fazer de outra forma para que eu conseguisse alcançar um resultado semelhante em um curto período de tempo. Vou falar um pouquinho sobre interação. Existe muita tecnologia, muita coisa, muitos aplicativos, mas os seres humanos ainda preferem interagir com outros seres humanos e não somente com máquinas. Algumas empresas criam um aplicativo, jogam ele lá na Apple Store, no Google Play, algum lugar, esperam que as pessoas por si só vão lá, baixem, coloquem seus dados, façam e tenham sucesso. Mas eu percebi que as pessoas gostam de falar com vendedores, gostam de falar com pessoas, para que, através dessas pessoas, elas entrem também na internet. Lá em 2014, eu tive um problema em casa, muito simples, eu vou contar essa história, alguns de vocês já escutaram, já conhecem. Eu sempre gostei de pintar o apartamento que a gente morava, numa situação lá meio de beira de praia, e todo ano a gente pintava por causa da maresia, e era mais ou menos assim, era uma parede como essa, de uma cor, no caso era vermelha, teto branco e tal, pronto. Sempre gostei desse design com uma parede com uma cor. E em 2014 chegou um cidadão lá para pintar, um dos pintores que foram lá, e ele era muito bom, ele passava o rolo no teto e não deixava salpicar nada na parede vermelha. Eu dizia, Mônica, esse cara é profissional, para você ver que em todas as áreas tem um profissional que se destaca dos outros. Peguei o número daquele rapaz e disse, olha, no próximo ano você vai vir aqui de novo, fazer algo maior e tal. Eu disse, muito bem. Anotei o número lá em qualquer lugar, perdi. Em novembro do outro ano, eu fui procurar aquele rapaz, fui falar com o síndico do prédio, disse, olha, eu queria o número daquele rapaz, aquele Dinho que veio aqui e tal, e o síndico disse o seguinte, ele não vai vir, ele pegou uma obra em outro lugar,
vai passar 3 meses pintando escolas da prefeitura e até fevereiro você não vai ver esse rapaz. E eu fui pesquisar outro na internet, né? Pesquisei outro, um bairro, outro, não encontrei aquele profissional. E nessa altura a gente criou um site e começamos eu, o Mônica e os meninos da nossa empresa, começamos a cadastrar bares, estabelecimentos comerciais, pintor, eletricista, um monte de coisa, e aquilo ali realmente mudou a nossa história em começar com aquele. Nessa altura já existia um aplicativo chamado LX, mas o que é que eu percebi? Que as pessoas tinham LX, mas muito pouca gente pegava o seu telemóvel, ia lá e fazia um cadastro sozinho, colocava um e-mail, colocava o nome, não sei o quê. Muita gente não tinha nem e-mail. E a gente fez de outra forma, a gente fez humanizado. Criamos o aplicativo, mas eu mandava algumas meninas ir lá no estabelecimento comercial, ou no eletricista, ou no pintor, seja quem fosse, fazer esse cadastro um a um, em menos de 5 minutos, com esse aplicativo. Eu percebi que realmente a tecnologia poderia me levar a lugares que eu, tradicionalmente, fazendo como meu pai acreditava que eu poderia fazer, não chegaria, talvez, durante a existência da minha vida. O nome do aplicativo era Tem de Tudo, e foi o segredo que a gente aplicou, acreditando que pessoas gostam de lidar com pessoas. Hoje, desde o 2014, existia lá o LX, até hoje existe, mas é feito da mesma forma. As mesmas pessoas que não usavam o LX naquele tempo, provavelmente não usam hoje, porque muita gente que a gente atendia nem sequer e-mail tinham. Vocês sabiam, não sei se sabem, que o iPhone pode ser utilizado sem chip. Tem uma tecnologia nele chamada eSIM, né? Aquele assim, e se você quer usar, por exemplo, dois chips no seu iPhone, você ativa um, você já tem um que você compra na sua operadora, quando você ativa o outro, para ficar um do Brasil, outro aqui, por exemplo. Tem muitas tecnologias, inclusive tem outro que eles criaram há muito tempo, chamado FaceTime, que eu usei muito quando eu viajava, ia para São Paulo, o Mônica ficava em casa com as meninas, cada um com o iPad, não tinha chip no iPad, mas eu ligava pelo FaceTime e a gente se comunicava como se tivesse chip ali. Existem muitas tecnologias que, por não serem humanizadas, por não passar comercial na TV, por não ter um anúncio no rádio, morrem sem nem sequer a gente ter conhecido. Tem muita gente que não sabe que você pode ativar o seu chip, não precisa de um chip físico para você utilizar um iPhone, por exemplo. Então, nesse ponto eu falo sobre pessoas sendo apresentadas a tecnologia por outras pessoas. Eu cliquei ali, Márcia, mas não... Tem que ativar, né? Então, deixa eu passar novamente aqui. Pronto. Eu vou falar aqui de outra situação. Isso aqui foi um arquétipo criado pelo mesmo escritor do livro que eu estou citando algumas coisas, o Robert Kiyosaki, do século XXI. Ele fala em outro livro dele, né, sobre esses quadrantes que, de um lado, você tem um empregado, que é a pessoa que procura um bom emprego com excelentes benefícios, falando de saúde, telefonia, aquelas coisas todas. Eles têm outra situação, que é do profissional liberal, que é um eletricista, ou, aliás, também, né? Um dentista, um médico, um advogado, são pessoas que trabalham por conta própria e tem aquele lema de que se você quer que seja bem feito, faça você mesmo. Existe a terceira situação, que ele fala que é o do empresário, que é aquela pessoa que já conhece e diz, eu vou contratar os melhores profissionais para a minha equipe e eu não preciso estar dentro da minha empresa para que funcione, para que eu ganhe dinheiro, para que eu mantenha essa estrutura funcionando. E a próxima situação é a do investidor, que é aquelas pessoas que olham para uma empresa já formada e olham para a dona Cecília, por exemplo, e dizem, dona Cecília, se eu investir aqui 500 mil euros no seu negócio, quanto é que a senhora vai me dar de lucro por mês? A dona Cecília, faz uma conta e diz, e aquele investidor coloca aquele dinheiro, e o dinheiro dele vai trabalhar para gerar mais renda e mais receita para isso. O que é que isso tem a ver com tecnologia? Que eu, aplicando isso, eu consegui passar por esses 3 quadrantes e estou quase no quarto, como algumas pessoas que eu já conheço. 90% das pessoas do mundo são donas de 10% da riqueza. Inversamente proporcional, 10% das pessoas são donas de 90% da riqueza do mundo. Lá no começo da nossa empresa, eu pensando, o que é que eu vou fazer diferente aqui para aplicar a tecnologia e ganhar dinheiro com isso, não ser só mais um que faz site, que não sei o quê, que tem uma agência de marketing digital, só mais um, porque a gente começou no Nordeste, foi para São Paulo. Quando eu fui me deslocar de João Pessoa para São Paulo, meus amigos da faculdade diziam assim, tu é doido, tu vai fazer o quê? Lá só em São Paulo tem 700 agências, tu já viu? Tu vai concorrer com mais 700, tu vai chegar um nordestino
e a gente tinha um diferencial, que eu sempre falo nas minhas apresentações aqui no Recomendo, e isso fez com que realmente a gente fizesse um voo fora da curva ali e ganhasse muito dinheiro lá em São Paulo também. Mas mesmo naquele tempo, lá atrás, eu pensava da seguinte forma, se a gente fizesse algo diferente, tinha situações de clientes que a gente atendia que precisavam de apenas de uma frase para fazer uma divulgação lá no jornal, porque ele ganhou um prêmio Top of Mind. E a gente criava essa frase para ele, e com isso a gente cobrava um salário mínimo no tempo, e por uma frase a gente ganhava um salário mínimo. E eu dizia, Mônica, que coisa maravilhosa, imagina, tem menino que trabalha não para a gente, que a gente nunca foi de pagar um salário mínimo apenas. Mas eu dizia, tem pessoas que trabalham o mês todo para ganhar um salário mínimo, e às vezes um trabalho até meio pesado, né? E a gente gera uma frase só, manda pela internet, o cara lê, gosta e paga um salário mínimo a gente. Em relação ao lucro, logo no começo, a gente, antes de abrir a empresa, eu fiz um levantamento de índice, uma análise de mercado para saber se aquela minha ideia, se aquele meu negócio ia ser aceito no mercado. Eu não chegava simplesmente, eu vou abrir um aluno aqui em Pernambuco e os clientes vão vir bater palma na minha porta querendo fazer marketing digital, fazer um site, ou seja o que for. Não era assim. Primeiro eu pesquisava, muitas das vezes eu entrava em contato com aqueles empresários e dizia, vai ter uma reunião que eu vou apresentar um material novo para vocês. No dia tal, vocês vêm fazer contato com 50, que eu sabia que pelo menos 5 iam. Se todos falarem, não é possível, 10 por 5 pessoas não vão. E eles iam, realmente iam, e com isso eu consegui abrir a empresa e tinha sucesso com isso. Nessa empreitada, nós conseguimos eu sempre conto essa história, que eu já mantive a nossa empresa com 12 funcionários, com apenas um cliente. Eu consegui, com a tecnologia, um desses clientes que me pagava, por exemplo, R$35 mil por mês. E era o nosso objetivo para um início de empresa no Brasil, no Nordeste, eu achava isso fantástico. Mas não parei por aí. Depois disso, melhorando, chegando em São Paulo e aperfeiçoando a empresa, eu já consegui manter 12 clientes daquele nosso com apenas um funcionário. Isso era melhor do que manter uma empresa toda com um funcionário, que podia quebrar, que podia, e aconteceu até isso. Ele chegou a morrer na pandemia esse meu cliente morreu. E eu dizia, é melhor ter 12 empresas com funcionário para manter do que ter uma empresa só mantendo todo mundo, porque se essa empresa quebrar, eu estou frito, né? Estou em Sarreiros, como diz em Portugal. Então, isso foi... Como? Em Sarreiros. Então, eu estou tentando acelerar aqui para não extrapolar o tempo, que eu estou vendo um relógiozinho ali. Então, seu negócio está na internet, se não, se você sabe fazer isso, todos os negócios tradicionais são passíveis de estar na internet, hoje em dia. Por mais incrível que pareça. Essa semana eu fui requisitado, fui através de outro grupo que eu participo, uma funerária. Tem condição da pessoa pesquisar aí caixão e aparecer a minha funerária? Claro que tem. E o nosso diferencial, enquanto empresa de tecnologia, não é só fazer sites, não é só fazer aplicativo, nem fazer só marketing digital. Nós colocamos todos os nossos clientes na primeira página do Google de forma orgânica, ou não orgânica, tanto faz, mas nós focamos no orgânico. Então, aqui eu já sempre falo nas minhas apresentações que temos mais de 11 clientes. Se você pesquisar, por exemplo, advogado em Braga, você vai encontrar a doutora Helena. Empreendedorismo feminino, em Braga, em Portugal, vai encontrar a Márcia. E você pesquisar, deixa eu ver mais daqui, já teve o Braguinha, já teve Pittsburgh, e a Casa Gaia, por exemplo, que é uma empresa, uma construtora, se você pesquisar por Tiny House, vai encontrar ela também. Então, isso foi o nosso diferencial que nos fez ganhar mercado em São Paulo, saindo do Nordeste, chegar em São Paulo e ser bem aceito. E não só em São Paulo, como aqui também. Tem empresas que a gente atende da Irlanda, e quando pesquisado pelo termo que ela designou, é encontrado e temos já clientes na Irlanda, Holanda, Espanha e Portugal e Brasil. Então, é isso que nós fazemos, é isso no que eu acredito, que você, através da tecnologia, consegue chegar a lugares que, para mim, eram até inimagináveis. Nosso primeiro cliente em Portugal, eu estava no Brasil, 4 anos de eu vim para Portugal, 5 anos, na verdade, eu vim para Portugal. Eu criei uma apresentação, mandei para ver se ia dar certo para a Universidade do Porto. E a pessoa achou aquilo interessante, entrou em contato e a gente fez um site para um evento que aconteceu na Universidade do Porto. E foi a primeira vez que eu recebi em euro, achei maravilhoso, digo, é para esse lado que eu vou, eu vou procurar esse lugar. Então, é isso que a tecnologia consegue proporcionar, trazer, tirar você de uma situação. Eu gosto muito de contar e ler histórias de meninos que criam aplicações, colocam para vender lá na Apple Store por $1, e no outro dia, quando vão ver, pessoas no mundo já baixaram 1 milhão de vezes, e o cara tem um menino tem $1 milhão na conta. Várias vezes isso aconteceu. Uma das
talvez vocês conheçam, tem um joguinho chamado Angry Birds, que você puxa um estilinguezinho, ele quebra umas casinhas e tal, e essa história deles é fantástica, vocês pesquisarem no Google sobre ela. 2 meninos foram lá, através de procurar um investidor e tal, e a história é muito bonita, porque o investidor disse, não, eu vou lhe dar, vocês querem quanto? $50.000, tome 200, sai daquele fundo de quintal, aluga uma salinha aqui, venha para cá e contrata mais um, eu quero em um mês esse joguinho pronto. Quando tiver pronto, 1 milhão de baixadas desse joguinho é de vocês. Vai ser $1 pronto. É $1 milhão de vocês. Se der isso, vai ser de vocês. E o que passar disso é 1.000. Disse, tudo bem, ficaram tudo felizes, assinaram o contrato e tal. No primeiro dia, teve 7.200.000 baixadas daquele jogo. No primeiro dia, depois dele divulgado. Se pesquisarem no Google aí, quantas vezes o Angry Birds já foi baixado, eu acho que já passou de 450 milhões de vezes. Então, são coisas, assim, grandiosas, que eu tenho um proveito disso na sua plenitude, porque aonde eu quero chegar, eu faço sempre metas de 5 em 5 anos, tenho acompanhado e cumprido cada uma delas, mas é fantástico. Trabalhar com tecnologia é uma coisa que eu gosto muito, amo muito. Meus clientes também ficam satisfeitos quando os resultados deles aparecem, quando pessoas como o Braguinha recebem uma solicitação de uma pessoa na Finlândia, dizendo, vocês entregam na Finlândia? A gente respondeu, ele mandou uma caixinha de produtos brasileiros para a Finlândia, uma mulher que está lá há 14 anos, Shelley, o nome da mulher, uma brasileira que mora há 14 anos, que não sabia mais o que era chocolate brasileiro, nem mandioca, nem não sei o quê, e pediu um monte de coisa. Então, isso é tremendo. É bom para quem compra, é bom para a gente e pode mudar a história de qualquer pessoa. A internet, a tecnologia, realmente é um negócio do século XXI. Obrigado, pessoal. Eu me lembrei vocês sabem que os celulares, há uns anos atrás, agora alguns anos atrás, eles eram bloqueados. Quem desbloqueou foi meu aluno de 14 anos, Pedro Henrique Carvalho. Foi quem encontrou a alternativa para desbloquear os celulares, e aí foi comprado a patente, ganhou uma fortuna aos 14 anos de idade. É bem rico hoje em dia. Tem muitos meninos. Que perdeu o pai de uma forma violentíssima quando tinha 3 anos de idade. Então, a mãe ali, advogada, lutando para colocá-lo numa escola boa particular. Nessa escola tinha robótica, tinha algumas coisas que lidavam com essa questão tecnológica, e ele se descobriu ali, onde está muito bem, graças a Deus. Nós estamos, acho que ele está morando no Canadá. Sim. Ótimo. Pois é. Tem mais uma pergunta? Tem 2 minutinhos aí para perguntar. Pois é. Não, eu agradeço. Obrigado. Tchau para a linhagem. Sim.